nome é, né? As pessoas me chamam de Netinho, algumas da minha família me chamam de Jucinho, ok? Eu sou um servo do Senhor que gosta de ministrar a palavra do Senhor. E hoje eu vou falar rapidinho, vou gastar uns 5 ou 7 minutos. Vou falar sobre namoro, o noivado, casamento e divórcio. O que Jesus ele fala no aspecto de divórcio, no aspecto de casamento. Vamos abordar esse assunto dentro da palavra. Nós vamos estudar o capítulo 16 de Lucas e o versículo 18. E vou dar um pano de fundo com versículos anteriores. Ok? Quero agradecer também, desejar ao meu amigo Wellington. Eu sei que se você ver esse vídeo, pode ser que vá ministrar no seu coração, porque o Senhor é contigo também. Ó Senhor eterno, quero te agradecer porque tem me usado como uma ferramenta de pregar, de ensinar a tua palavra. Ó Senhor, muito obrigado por esse dom que tem me dado de ser mestre na palavra, de estudar a cada dia, Senhor, de aprender como é a tua lei, como é amado aquele que segue os teus preceitos, os teus mandamentos, Senhor. Senhor, que essa palavra possa, Senhor, abençoar pessoas, vidas, Senhor, que possa dar discernimento. Eu te agradeço, Pai, por esse momento, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém? Então, nós vamos começar a falar sobre o capítulo 16 de Lucas. Mas antes, eu quero falar que Lucas ele foi um historiador, Lucas foi um médico e um escritor. E se você perceber no Lucas 1, versículo 1, ele escreve uma carta a uma pessoa chamada Teófilos. Esse Teófilos, ele chamava de excelentíssimo Teófilos. E se é excelentíssimo, com certeza ele era um governador romano ou um senador romano. Né? E em Lucas, ele escreve na terceira pessoa. E ele escreve uma segunda carta que é em Atos, só que lá é a primeira pessoa, ele passa a viver o Evangelho. Né? Eu creio que ele foi impactado quando ele começou a estudar sobre a vida de Jesus e escrever a Teófilos. Ele começa assim: ó excelentíssimo Teófilos, eu vos escrevo as coisas que eu vi e o que me contaram, mas tive o cuidado de estudar a cada assunto. Eu fui pesquisar e ver as verdades. Então, ele, além de ele ter pesquisado, ele se aprofundou se era verdade. E ele escreveu as cartas a Teófilos. Numa dessas cartas, ele escreveu aqui, já no capítulo 16, ele começa Lucas falando que Jesus está perante alguns fariseus. E os fariseus são as pessoas que estudam a lei, que conhecem a lei de Moisés. Eles estudam dia e noite. E aí Jesus começa falando do administrador, né? O administrador do patrão. O patrão contrata o administrador para tomar de conta das coisas. Nós temos também esse administrador situado na lei do Código Civil, que é o contrato de mandato. Existe um contrato de mandato onde tem o mandante e o mandatário. O mandante é o patrão e o mandatário é o administrador. Eu, mandante, contrato o mandatário, o administrador, administrar os meus bens, a vender, a negociar e trazer os lucros e resultados para mim. E se ele for desonesto, eu vou cobrar dele e acioná-lo civil ou criminalmente, para pagar naquilo que eu confiei a ele, naquilo que ele foi desonesto. O que Jesus está dizendo aqui, referente ao administrador, ele está dizendo a você, apóstolo, pastor, presbítero, diácono, líder, ele está dizendo que você é administrador da palavra do Eterno, que você tem que tomar o cuidado necessário ao pregar a palavra dele, porque o mundo será dado, o mundo será cobrado. Se ele te deu o dom de pregar, prega a palavra. Se ele deu o dom de curar, que você cure as vidas. Se ele deu o dom de ensinar, que você ensina. Se ele deu o dom de interpretar, que você interprete. Que você não pode ocultar, esconder essas ferramentas que o Eterno está te dando, porque ele vai cobrar. Ele vai chamar você de administrador desonesto. Te deu uma bênção
te abençoou, te deu ferramenta para abençoar as pessoas, trazer mais pessoas para o reino. Em vez de você trazer, você espanta. Então, você é um administrador desonesto e o Senhor vai te cobrar. E aqui Lucas relata que quando ele falou que do administrador desonesto, que os fariseus zombaram, deram risada de Yeshua. E Yeshua, pessoal, é Jesus, tá? É que no hebraico não existe J. E o nome de Jesus não é Yeshua. Foi transliterado para o português como Jesus. Mas, do meu ver, o nome não se muda, não se traduz o nome. Então, eu conhecia como Jesus. E hoje eu quero só conhecer como Yeshua. Mas é o mesmo, ok? E aí ele pega e fala da lei. Tocou no ponto dos fariseus que começaram a prestar atenção. Ele pega pesado. Ele fala assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada. E a cada um se esforça para entrar nele. Cada um se esforça para entrar no reino do céu. Depois ele diz no versículo 17: é mais fácil o céu e a terra desaparecer do que ser tirado um assento, qualquer palavra da lei. Está vendo? Jesus não está revogando a lei. Se você pegar o Mateus 5,17, Yeshua ele faz assim, ele diz assim: eu não vim para revogar a lei de Moisés, nem dos profetas, eu vim para dar sentido. Aí daquele que aumentar ou tirar um assento, será considerado menor no reino do céu. Ou seja, você pode ser amaldiçoado se você ensinar coisa errada. Se você dizer que está na graça, que a lei foi revogada, você está errado. E você que está ensinando errado, Deus vai cobrar de você. Às vezes, a gente vê alguns pregadores, vai lá e pega um versículo e prega aquele versículo. Aí ele transforma aquele versículo numa doutrina. O versículo está num contexto da época, está num contexto da história. Então, você pega aquele versículo e transforma numa doutrina, e Yeshua vai cobrar de você. Preste atenção no que você vai pregar, ok? Após Jesus ter falado isso, os fariseus ficaram atentos. Lucas relata que Jesus entrou no que ele ia falar, que o coração do homem era duro naquela época. Então, Moisés liberou o casamento, o divórcio, dá uma carta para sua esposa e vai. Jesus, isso ele revogou. Isso ele revogou. Ele falou que não existe mais você dar carta, né? Você casou, você vai viver com a pessoa até a morte ou até Yeshua voltar. Eu vou mostrar para vocês, está grifado, o que Jesus fala do divórcio, ok? Olha lá. Lucas capítulo 16, versículo 18. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Então, veja como é forte isso. Vou explicar para vocês. A palavra repudiar no dicionário quer dizer renegar a esposa ou rejeitá-la, separar através de um divórcio. É desamparar alguém, deixar em abandono, é rejeitar, repelir. Então veja bem, o camarada, ele escolhe a mulher, ele tem um tempo de namoro para ver se é ela com quem ele quer casar. Ele tem um tempo de noivado para certificar se é ela. Ele tem líder, ele tem pastor para estar ministrando, para estar acompanhando, até chegar o dia do casamento. Então ele vai em casa, com 2 anos ele quer, não gosto mais dela, estou gostando de outra. Amiguinho, presta atenção, para você que não casou ainda, tá? Que vai estar namorando, tá noivo e vai casar. Para aqueles que já foram, que casaram e se separaram, fizeram um divórcio, não é para vocês. Porque vocês, talvez você não conhecia a palavra. Se você conhecia, tinha conhecimento, está pecando também. Mas se você não conhecia, o Senhor não conta o tempo da ignorância, ok? Isso aqui é para quem conhece a palavra e está dentro de uma igreja. Então, você casa e você enjoa da sua mulher e dispensa ela. Então, você tirou ela da casa dela,
Depois você vem com essa história que você não ama ela, você não gosta dela, você evita qualquer... Você está pecando, amigo. E se você namorar com outro e casar, você está cometendo adultério. E ela também. Isso é a palavra do Senhor. Você acabou de ler aqui. Ela fala assim, ó. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele ou aquela com quem a mulher é repudiada pelo marido também comete adultério. Então, se eu sou casado, aí eu repudio minha mulher e vou casar com outra, eu cometo adultério e ela também, porque se ela tem ciência. Então, o casamento é só uma vez, tá? É como se fosse, quero explicar melhor, assim, ó. O pastor ele recebe uma unção do céu para abençoar o seu casamento. E aquela unção é uma vez, no meu entender. Vamos voltar à história. Lembra a história de Isaac? Isaac teve Jacó e teve Esaú. E Jacó se passou por Esaú. E Isaac abençoou Jacó. Quando Esaú chegou, Isaac não pôde mais abençoar Esaú. Porque ele só podia abençoar uma vez. Um casamento é igual. Você só vai receber a unção apostólica, a unção divina, é uma vez no altar. Então, antes de você casar, ora, analisa, para você receber a sua unção e ser feliz. Você vai confirmar o seu, você vai jejuar, você vai orar, e Deus vai te confirmar. E você, líder de casal, líder que gosta de ministrar a vida, toma cuidado para você não se envolver. O que você tem que fazer é abençoar. Abençoar a vida, ministrar, pedir para ele orar, pedir jejuar e para Deus confirmar. Não vem com essa história, ó, Deus não confirmou para mim não, esse namoro. Então se Deus não confirmou para você, que talvez esteja na carne, tem que confirmar para ele, você concorda? Que Deus é, só confirmou para um? Não, Deus confirma para ele. Então, quando você for ministrar a vida, você tem que fazer é orar e abençoar. Deixa eles decidirem por ele só. Se ele estiver enganando que Deus confirmou, Deus vai cobrar dele. Não você querer ministrar e falar que não é de Deus o namoro. Tá? Eu tenho visto casal que não era, uma pessoa que não era, que era da igreja e que namorava com um rapaz do mundo. Ela trouxe o cara para a igreja, ela foi sábia, ela ministrou a vida dele, ele se fortaleceu, ele cresceu, ele se batizou e hoje eles são casados, felizes, super felizes. Não vou citar o nome deles, entendeu? Então, às vezes as bênçãos não pode estar dentro da igreja ou pode estar fora. Mas se estiver fora, você tem que ter a sabedoria de esperar o momento de casar e de namorar, de noivar e casar. Até você entender que a fruta amadureceu, entendeu? Não casar por impulsão. Aqui vai minha dica, tá ok? Eu espero vocês na próxima, que eu possa também estar ministrando outras palavras que o Eterno quiser. Eu tenho uma palavra para falar, mas ainda vou preparar. É sobre a tatuagem e sobre preço, ok? Sobre preço. Muito obrigado e até mais.